Muito bom dia, tá começando o Refil por aqui. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, você se torna uma pessoa cheia de assunto para começar o dia. Eu sou o Arthur Gubert. Sextou, dia 17 de outubro de 2025, e no programa de hoje eu vou te contar como é que tá funcionando uma entrevista de emprego moderna. Também vou te falar sobre como o ChatGPT vai ficar mais humano. Teve um Picasso que sumiu lá na Espanha. E pra fechar, duas. A primeira é essa aqui, ó. Acordar cedo ou tarde? Qual dos dois é o melhor? Ser um early bird ou um night owl, né? Passarinho matinal ou coruja noturna? E pra terminar, eu vou te dizer o que o anime One Piece tem a ver com a queda do presidente de Madagascar. Mas primeiro deixa eu fazer o refil do meu café. E o meu café é da O Brother. Acesse o link que tá na descrição do episódio, usa o cupom REFIL para ganhar desconto na sua assinatura, beleza? E a partir disso você vai mudar a sua relação com o café. Café não precisa ser amargo, não precisa ser ruim. Aliás, a gente foi enganado durante muito tempo com os piores grãos possíveis ficando no nosso país, enquanto melhor a gente mandava embora. E a O Brother faz o caminho contrário, te entrega na porta de casa os melhores grãos para você moer, ou se já quiser moído também pode escolher lá, a frequência, tudo isso no link que tá na descrição do episódio. Mas vamos lá, que é o último refil da semana, mas não menos importante. Inclusive o programa de hoje tá muito bom, viu? Modéstia à parte. Encontramos aí assuntos que muito provavelmente não vão aparecer na sua timeline e que você vai ficar sabendo por aqui para poder trocar uma ideia com seus amigos, né? Com o date, com seus filhos, aumentando o seu repertório. Que hoje em dia é isso, né? Com tanta inteligência artificial, as pessoas mais interessantes são aquelas que buscam conhecimento onde ninguém mais busca. E por isso eu sou muito feliz de você estar aqui comigo. Vamos começar falando sobre entrevista de emprego. Aliás, faz tempo, né, que eu não participo de uma, mas até fui conversar com alguns amigos que estão sempre procurando trabalho, né, como freela e tal, para entender se essa história aqui é verdade. E aparentemente é sim. É um artigo publicado na The Atlantic que fala sobre como hoje a busca por emprego virou o teu robô conversando com o robô do teu futuro patrão. Por que essas entrevistas estão virando um jogo de espelhos, né? De um lado, tem as empresas usando IA para peneirar currículo, para aplicar testes automáticos e até para conduzir entrevistas iniciais, né, através de recrutadores virtuais. E do outro lado, no outro espelho, candidatos que respondem na mesma moeda, com aplicativos que sussurram respostas em tempo real durante as entrevistas, com assistentes de inteligência artificial para criar o currículo. No TikTok tem inclusive vídeos mostrando jovens sendo guiados por inteligência artificial enquanto respondem pergunta como quais são os seus pontos fortes, né? Eles leem as respostas prontas na tela do celular enquanto fazem a entrevista pela câmera do notebook, com naturalidade suficiente para enganar o entrevistador, que muitas vezes também é uma máquina. A prática vem sendo chamada de fraude de entrevista, mas talvez o nome certo fosse autodefesa digital, porque, afinal de contas, os mesmos sistemas que agora punem candidatos por usar IA foram os primeiros a adotá-los para eliminar currículos humanos em massa e tornar o processo de RH muito mais rápido. Quando a seleção vira um processo automatizado, a simulação se torna uma maneira de sobrevivência. Então a gente vai vivendo, né? Um ciclo que é no mínimo curioso. A gente usando o IA para escrever os trabalhos que nos levam à faculdade, usando o IA para fazer os cursos que nos qualificam para os empregos, usando o IA para redigir o currículo que o algoritmo vai ler e agora para responder a IA que decide se a gente vai ou não vai ser contratado. No fundo, talvez ninguém esteja realmente trapaceando, né? Tá todo mundo apenas tentando passar de fase num joguinho onde a gente já não sabe mais distinguir quem é o jogador e quem é o código. Inclusive, a geração de imagens chegou finalmente num ponto que engana, tá? Eu sempre me considerei um cara com um olho bom pra identificar a IA. Só que agora tá difícil. Bem difícil. Tá muito parecido. E a partir disso, o que se torna um diferencial? A autenticidade. Sim, velho. Eu venho cagando essa tese no Refil, nas minhas palestras. Semana agora que vem eu tenho 2 palestras. Eu vou falar em Camaquã e vou falar em Harmonia, 2 eventos de inovação. E a minha tese é essa,
que o valor tá na humanidade, tá naquilo que a IA não replica, tá naquilo que não tem como virar segunda mão, aquilo que é proprietário do ser humano. E eu choco um pouco nesses eventos, porque a plateia muitas vezes tá esperando eu falar o contrário, né? Eles querem que eu diga qual é a próxima tecnologia, qual é o próximo aplicativo, mas pelo meu estudo, pelas coisas que eu consumo, eu acho que o caminho é justamente o contrário. Vai ter vantagem quem for capaz de navegar no mundo sem necessitar dessas ferramentas. Porque aqui vale a lógica da escassez. O que é escasso hoje não é mais o que a IA pode entregar. É o que você pode fazer sem precisar dela. Ainda nesse assunto, os chatbots estão ficando cada vez mais humanos. Ou pelo menos tentando. E isso aconteceu a partir de um anúncio do Sam Altman, lá da OpenAI, né? A dona, criadora do ChatGPT. Porque lá no início, quando ele lançou, né, a ferramenta ChatGPT, que é um modelo de conversação de inteligência artificial, ele disse que não queria se distrair com sex bots, né? Ou inteligências que fazem esse papel mais adulto, digamos assim, na hora de manter uma conversa. Só que agora, ele mesmo, Sam Altman, CEO da OpenAI, anunciou que o ChatGPT vai liberar experiências interativas explícitas para maiores de 18 anos a partir de dezembro. E a justificativa deles é bastante simples, eu achei, tá? Que é tratar adultos como adultos. Olha só. Mas por trás do discurso tem uma briga bilionária por atenção e assinaturas. Durante o primeiro semestre de 2025... os aplicativos de companheiros virtuais, né? Que são vários. É o ChatGPT, o Kronk, sei lá, o Claude, o Gemini, né? Todos esses aí já movimentaram 82 bilhões de dólares. E plataformas como Replica e Character AI oferecem namoradas e namorados digitais. E alguns até criam personagens, né? Que flertam com os usuários. O resultado? Mais engajamento, mais gente procurando, mais dados sendo entregue para as plataformas e, consequentemente, mais lucro. O mercado de relacionamentos com inteligência artificial está crescendo tão rápido que analistas estimam que ele pode movimentar 70 bi por ano até o fim da década. Em troca, o que essas empresas vendem é um simulacro de identidade, de intimidade, né? A sensação de ser ouvido, a sensação de ser desejado, ou a sensação de ser compreendido por um algoritmo que não deseja, não ouve e não compreende ninguém, beleza? É um código apenas. Críticos alertam para os riscos óbvios: dependência emocional, distorção da percepção de relacionamentos reais, exposição de dados sensíveis, porque o bot vai pedir um nude, tu vai mandar um nude real para um robô analisar para você. E onde é que vai parar essa foto? No banco de dados dessa galera aí. E tem também o problema de acesso, né? Como impedir que menores de idade entrem nessas experiências? A gente está vendo alguns movimentos na Europa para tentar brecar o acesso de menores à pornografia, mas ainda é bastante incipiente, porque quem quer dá um jeito, né? Seja por um VPN, seja por uma identidade falsa, a molecada mais antenada vai driblando. A questão central é que para muita gente solitária, essa linha entre ferramenta e afeto já se apagou. A gente está enxugando gelo falando desse assunto. E agora, com a promessa de um chatbot que pode ser seu amigo ou algo mais, a tecnologia começa a ocupar um espaço que antes era exclusivamente humano. E talvez o verdadeiro perigo não seja o erotismo artificial, mas a ideia de que podemos terceirizar até o amor. Então, sim, a gente vai terceirizar o amor, a gente vai ter interações picantes com robôs. O ponto é, quem é que vai fazer isso? Quem vai precisar disso? Cada vez mais pessoas com educação limitada, cada vez mais pessoas com pouco acesso a interações sofisticadas com outros seres humanos. Em resumo, ficar gastando tempo com o chatbot vai ser coisa de pobre no futuro. Assim como já é quem fica gastando tempo com memes e brain rot nas redes sociais. O diferencial de luxo hoje é você ser dono do seu próprio tempo. Um Picasso sumiu! Sumiu. A pintura Natureza Morta com Guitarra, feita em 1919 e que está avaliada em 600 mil euros, desapareceu enquanto era transportada de Madrid, na Espanha, até uma exposição em Granada, também na Espanha, no sul.
O quadro tem o tamanho de uma fotinho de carteira, tá? Ele tem 10 por 12 centímetros, é pequenininho mesmo. E fazia parte de um carregamento de obras enviadas de van para uma fundação lá em Granada, chamada Caja Granada. Quando o veículo chegou, o inventário foi checado, mas na preguiça, meio nas coxas, né? Tudo foi assinado, a van partiu e ninguém percebeu que faltava uma das peças. Somente na segunda-feira, ao desempacotar as obras, os curadores notaram o sumiço do pequeno Picasso. E desde então, a polícia espanhola está investigando o caso. A suspeita é que a van tenha parado durante a noite a caminho de Granada e que o roubo possa ter ocorrido nesse intervalo. Não é a primeira vez, tá? Obras do Picasso já foram levadas de casas, de galerias, de museus em Paris, Londres, na França. O nome do Picasso é sinônimo de arte, né? Sinônimo de arte moderna, especificamente. Se tornou sinônimo também de alvo, por ser facilmente reconhecível, por ter muito material produzido e por estar em situações onde aparentemente fica fácil de roubar. E agora, a Espanha inteira está se perguntando como é que uma pintura de 600 mil euros desapareceu no meio do trajeto e ninguém vê. A arte é um assunto tão exclusivo que a gente fica sabendo pouco dessas notícias, mas existe muito roubo por aí, muita falsificação por aí. Justamente por ser exclusivo, pouca gente entende do assunto e fica fácil para quem entende enganar o resto. E essa aqui é das que vale mais, tá? 600 mil euros para um Picasso não é tão caro assim. Ele tem telas de milhões de euros, que custam muito mais caro. Mas o ponto, pra mim, não é nem o valor. É o tamanho de uma representação artística de um cara que definiu uma era e que se tornou sinônimo de qualidade, de criatividade artística, ter desaparecido. E é uma telinha, né? 10 por 12 é nada. Minúsculo. Bom, tomara que apareça. Esses tempos apareceu, né? Um quadro, eu não me lembro de quem, na casa de alguém em Buenos Aires. Lembra? Falei aqui no Refil, há umas semanas atrás. O cara tava visitando o site do Imobiliária, vendo as fotos do apartamento que ele queria comprar e daqui a pouco, numa das fotos, em cima do sofá, tava lá. Pá! Uma tela desaparecida desde a Segunda Guerra Mundial. Tela clássica, dos anos 1600. Uma hora aparece. Tomara. Você é da turma que acorda cedo ou que acorda tarde? Aqui no Refil a gente pega uma galera bem vespertina, né? Aliás, vespertina é de noite? Matutina é de manhã, né? Bom, não sei. O negócio é que os cientistas continuam tentando resolver uma dessas perguntas, né? Quem é melhor? Quem é madrugador ou quem é notívago? Quem acorda antes do galo ou quem acorda mais tarde porque trabalhou durante a noite? Durante muito tempo, se acreditou que acordar cedo era sinônimo de virtude, né? Sinônimo de produtividade, sinônimo de sucesso. O cara que acorda às 6 da manhã, é focado e ganha grana e parará. Tipo, né? Deus ajuda quem cedo madruga. The early bird catches the worm. Tem várias frases, assim, de conhecimento público que colocam amanhã como o momento dos vencedores. Só que a ciência vem mostrando que o buraco é um pouco mais embaixo. Ser uma pessoa da manhã ou da noite não é questão de força de vontade, é mais ligado à biologia. Vamos entender isso aí, tá? Bueno, cada um de nós tem um cronotipo. Crono, né, de cronológico, de tempo. E tipo de categoria, né? Uma espécie de assinatura genética do sono que determina quando o corpo prefere estar desperto. Isso vai mudando com a idade, inclusive. Adolescentes tendem a vir à noite, adultos jovens dão uma equilibrada e os idosos voltam a acordar cedo. Ou seja, o tempo de sono é quase um espelho da nossa fase da vida. Eu agora tô acordando cedão. Tenho filhas pequenas, elas levantam 6 horas, 6 da manhã eu também já tô aqui, ó, pimpão, tocando a vida e quero dormir cedo. Mas os notívagos não saem ganhando. Estudos mostram que viver contra o próprio relógio biológico, como trabalhar cedo sendo uma pessoa da noite, pode causar cansaço crônico, problemas metabólicos e até aumentar o risco de morte precoce. Já ficar acordado até tarde está associado a comportamentos menos saudáveis. Mais álcool, mais comida ruim, menos vitamina D por conta de menos exposição ao sol e menos sono de qualidade, porque o sono bom é aquele que a gente faz na escuridão completa. E quanto à velha crença de que quem dorme tarde é mais criativo, porque tem isso também, né?
Alguns estudos até sugerem isso, mas as evidências são fracas. A verdade é que o cérebro trabalha melhor quando está em harmonia com o próprio relógio. E no fim das contas, talvez não existam pessoas superiores pelo horário em que acordam, né? Existem mesmo ritmos diferentes tentando sobreviver no mesmo mundo. O problema é que o mundo foi feito para os que acordam cedo. Mas lembre-se, o pássaro que acorda cedo pode até comer a minhoca, como a frase que eu falei, né? The early bird catches the worm. Mas o segundo rato é quem fica com o queijo, porque o primeiro a ratoeira come. Agora, descobrir o seu cronotipo não é tão fácil assim. Eu até dei uma pesquisada e encontrei alguns sites na internet. E apesar de acordar cedo, meu cronotipo é o de quem acorda tarde. Eu, teoricamente, trabalho melhor à noite. E sempre foi assim. Durante a minha carreira na comunicação, eu sempre produzi mais depois que o sol se põe. Escrevia, né, gravava, mas a vida não deixa. Agora eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho ali uma Catarina e uma Olivia que choram. E meus amigos, elas não poupam lágrimas e nem decibéis para me mostrar que o meu novo horário, queira ou não queira, é 15 para 6 da madrugada. Um pirata está se tornando símbolo da nova revolução global. Não sei se vocês viram no noticiário aí, né? Nas últimas semanas, jovens de Madagascar, aquela ilha da África, que também é nome de filme, né? Essa gurizada aí derrubou o governo, empunhando uma bandeira curiosa, um crânio sorridente com um chapéu de palha, que é o emblema dos piratas do chapéu de palha do anime One Piece. Não sei se vocês já viram One Piece, eu vi, mas aí, cara, não acabava nunca. Hoje, sei lá, tem mais de 1.000, 2.000 episódios, nem sei quantos episódios tem, mas assim, larguei. Mas tenho certeza que se você tiver filhos aí, adolescentes ou pré-adolescentes, eles conhecem. E é justamente essa molecada aí que tá derrubando o governo. Essa mesma bandeira do One Piece apareceu não só em Madagascar, mas em protestos no Nepal, na Indonésia, no Peru, nas Filipinas, em todos esses lugares, a geração Z tomou as ruas, unida por algo simples, a indignação com seus governos corruptos, com desigualdade, com falta de oportunidades, com o peso de viver num mundo cada vez mais injusto. E curiosamente, a linguagem que conecta esses jovens não vem da política, vem da cultura pop. Porque o protagonista do One Piece, o pirata Luffy, é um símbolo de liberdade e rebeldia contra poderes corruptos. Exatamente o que essa geração quer viver no mundo real. E lá em Madagascar, o movimento começou por causa da falta de água e de energia, mas logo cresceu até exigir a queda do presidente. E o país agora vive sobre um governo militar que promete novas eleições em 2 anos, enquanto a juventude celebra e promete continuar vigilante. Assim como o pirata Luffy de One Piece. É um fenômeno global, tá? Uma geração conectada por memes, por animes, por redes sociais, que transforma entretenimento em bandeira política. E no fundo, o pirata de chapéu de palha é só um rosto de uma ideia antiga, a de que nenhuma autoridade é inquestionável, né? E que até as maiores potências podem ser desafiadas quando jovens decidem levantar as suas bandeiras. A gente não pode desprezar o que a molecada curte. A gente precisa entender que quando a gente era moleque, os coroas também apontavam o dedo e nos julgavam. Então, se a indignação para derrubar um governo corrupto tá vindo do anime, tá vindo do One Piece, que assim seja e que assim continue. É só no Refil que você escuta sobre a sexualização dos chatbots, que você escuta sobre o Picasso que sumiu e tudo termina com governos sendo derrubados por fãs de anime. A minha proposta é deixar você mais interessante, aumentar o seu repertório, te deixar cheio de assunto, para quando surgir na conversa, você, cravar como opinião. Ou você mesmo puxar o assunto e parecer uma pessoa muito mais legal aí pros outros, beleza? Porque é assim que a gente sobrevive. Certo? Se conectando com assuntos reais através de uma plataforma onde tem um ser humano falando pra você. Eu tenho muito prazer em receber vocês como ouvintes. Tenho certeza que são as pessoas mais especiais possíveis. E você volta aqui na segunda-feira, viu? 6 da manhã tá no ar, no YouTube, no Spotify, você se cadastra, você se conecta, você se inscreve e você faz parte da comunidade das pessoas mais interessantes do mundo. Segunda-feira tem mais. Tchau pra vocês. Beijo, fui. Bom final de semana.